O caso de Amityville continua a ser um dos relatos mais perturbadores e arrepiantes da história moderna. Um testemunho sombrio de como uma residência familiar pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou na noite de 13 de novembro de 1974, quando Ronald DeFeo Jr., então com 23 anos, cometeu um ato que congelaria o tempo. Assassinou brutalmente seus pais e 4 irmãos, enquanto dormiam em suas camas. A tranquilidade de Amityville, uma cidade pacata de Long Island, Nova York, foi rompida pelo som de tiros ecoando no silêncio. A família foi encontrada morta com tiros na cabeça, sem qualquer sinal de luta. As perguntas começaram a circular. Por que ninguém ouviu nada? Como Ronald sozinho teria conseguido dominar toda a sua família sem qualquer reação? Durante o julgamento, Ronald alegou que vozes misteriosas dentro da casa o obrigaram a cometer os assassinatos. Essa alegação foi inicialmente tratada como uma defesa para evitar a pena máxima, mas logo se tornaria a pedra fundamental para um dos episódios mais macabros da história. Pouco tempo depois dos assassinatos, a casa no número 112 da Ocean Avenue foi colocada à venda, atraindo a atenção da família Lutz. Em dezembro de 1975, George e Kathy Lutz, junto com seus 3 filhos, decidiram comprar a casa, cientes da tragédia, mas inebriados pelo preço atrativo. O que os Lutz não imaginavam é que sua decisão se tornaria um pesadelo público. Os relatos dos Lutz sobre o que viveram nos 28 dias que permaneceram na casa são dignos dos contos mais arrepiantes de terror. George, que inicialmente parecia ser o mais cético, foi o primeiro a sentir que algo estava errado. Ele acordava todas as noites, sem falhar, exatamente às 3h15, o horário estimado dos assassinatos dos DeFeo. Os eventos começaram como pequenos incidentes, portas e janelas que se fechavam sozinhas, odores pútridos inexplicáveis que tomavam os cômodos e moscas que apareciam de forma maciça, mesmo em pleno inverno. Mas as manifestações logo se intensificaram. George começou a sentir uma obsessão por manter a lareira acesa, enquanto Kathy relatava ser tocada por mãos invisíveis e ver figuras sombrias que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Havia algo no porão que parecia pulsar com uma energia maligna. Em determinado momento, um dos filhos dos Lutz foi arremessado da cama por uma força invisível. Kathy relatou ver seu rosto envelhecer décadas diante do espelho e sentir um abraço frio e sufocante ao dormir. Uma noite, George desceu ao porão e encontrou o que descreveu como um quarto vermelho escondido, uma câmara que ele acreditava ser o epicentro do mal. Os eventos chegaram ao ápice quando a família, aterrorizada, fugiu de casa, deixando tudo para trás. Não havia mais retorno. Eles estavam convencidos de que haviam sido vítimas de uma força demoníaca. A história dos Lutz rapidamente se tornou um fenômeno cultural, sendo adaptada em livros, filmes e documentários. O caso atraiu a atenção de famosos investigadores paranormais, como Ed e Lorraine Warren. Durante suas investigações, os Warren afirmaram que a casa era palco de uma presença demoníaca de enorme maldade. Lorraine, conhecida por sua sensibilidade mediúnica, relatou ter visto uma figura com olhos de fogo e sentido uma atmosfera tão densa que parecia cortar a alma. Por outro lado, céticos alegam que os Lutz inventaram a história para lucrar com a tragédia dos DeFeo. Há inconsistências nos relatos, e alguns amigos da família alegam que tudo não passava de um plano para ganhar notoriedade. Contudo, independentemente de acreditar ou não nos eventos paranormais, não se pode negar o impacto que a história de Amityville causou no imaginário coletivo. Até hoje, a casa atrai curiosos e pesquisadores, enquanto vizinhos relatam que os ecos da tragédia ainda assombram a rua. Então, pessoal, o número 112 dá um arrepio na espinha, sabe? Parece que as janelas daquela casa que ficam encarando quem olha ainda escondem segredos e mistérios do passado. Amityville não é só uma casa. É tipo um símbolo do medo intenso de que, sei lá, o mal possa se materializar em alguns lugares. Assustador, né? Se você curtiu esse vídeo e ficou intrigado com os mistérios de Amityville, não esquece de dar aquele like e compartilhar com os amigos. A sua participação é super importante
para que mais pessoas possam conhecer e debater essa história assustadora. Se inscreve no canal para mais conteúdos de arrepiar e deixa um comentário contando o que você pensa sobre esse caso tão polêmico.